Êxodo 19, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Amados, toda a Bíblia, ela é importante. Amém? A Bíblia, ela foi estabelecida por Deus para nos orientar. Isso, o Novo Testamento e o Antigo Testamento também. A doutrina para a igreja, ela vai ser encontrada no Novo Testamento. Ali está estabelecido como a igreja deve se posicionar. Isso não tira a relevância e a importância do Antigo Testamento. 1 Coríntios 10:6, Paulo fala: Então foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Ou seja, ele está falando que a história que tem no Antigo Testamento, todo o escrito que tem lá, a Torá, os profetas, os salmos, tudo isso foi escrito para nos prevenir, sendo uma figura daquilo que havia de vir. Romanos 15:4 diz, Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Colossenses 2:17 diz que tudo que foi escrito é sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para o Novo. E ele não deve ser desprezado, ele não deve ser rejeitado, como alguns tentam fazer. E por fim, Hebreus 10:1 diz que, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aos que se chegam a ela. Ou seja, a lei, ela é incompleta. Por isso veio a nova aliança. Por quê? Porque ninguém conseguiria cumprir cabalmente a lei. Bom, nós temos algumas histórias bem interessantes no Antigo Testamento. E algumas são rupturas daquilo que já aconteceu. É ruptura daquilo que havia acontecendo. Um dos maiores exemplos é Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus. Ele é convidado, para não dizer obrigado, a sair de sua terra, de sua parentela, e ir para a terra que o Senhor mostrar. Ali, o Senhor vai manifestando o desejo de ter um povo para si. O desejo de ter um povo que seja seu. Ele separa aquele povo através de Abraão. Abraão começa a peregrinar e ele tem alguns filhos, Isaque, e ele tem Ismael. Ismael, ele segue por outro caminho. Isaque continua com a promessa, ele é o filho da promessa. Isaque tem mais 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú se distancia dos princípios do pai e a promessa recai sobre Jacó. Jacó, então, tem 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Zebulon, Issacar, José, Benjamim, lembrei de todos,
E ainda tem Diná, a 13ª filha. As 12 tribos, elas são originadas dos 12 filhos de Jacó. Tem algumas ressalvas, como Efraim, Manassés, e a gente vai daqui por diante para escutar isso. Só que o terceiro filho de Jacó, ele tem uma peculiaridade. Ele era um cara impetuoso. Ele era um cara que não gostava muito de determinadas injustiças. Levi, junto com seu irmão Simeão, vem de perto o que acontece com a filha mais nova, a irmã mais nova, a caçula, Diná. Ela é violentada pelo príncipe de Siquém, que era um povo que habitava numa região onde o acampamento de Jacó estava. A gente vê isso lá em Gênesis 34. Levi, ele se indigna tanto com aquilo, que ele fala, olha, eles vão ter que se juntar a nós. E Siquém vai ter que se casar com Diná. E ele começa a fazer aqueles bastidores, né? Começa a movimentar aquilo, Jacó aceita, se une com o pai de Siquém, e eles vão ali fazer parte agora de Israel. Mas qual que é a inteligência deles? Aquela coisa maléfica. Eles falaram assim, olha, eles vão ter que se circuncidar. E quando o adulto se circuncida, ele fica mal, ele fica fraco. E no terceiro dia é o auge da sua fraqueza. Então o que a gente vai fazer? No terceiro dia, nós vamos entrar em Siquém e vamos exterminar esse povo. E eles fazem dessa forma. Eles traíram Siquém. Eles propuseram um acordo e aquilo saiu pela culatra. Claro que aquilo não foi bem visto. Jacó e o seu acampamento teve que ir embora, porque eles ficaram conhecidos naquele momento como traidores. Tinham estabelecido um pacto, uma aliança. Mas Simeão e Levi, tomados pelo ódio, não conseguiram cumprir. E isso se estende até a bênção de Jacó. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó vai chamando filho por filho, ele está para morrer. E ele dá uma bênção da seguinte forma: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, como a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Eles não toleravam o erro, e isso não é ruim, amém, irmãos? Nós temos que ser intolerantes ao erro. Nós só não podemos agir em justiça própria. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Inclusive, a gente vai ver esse ímpeto dos levitas recaindo sobre eles. Aquele sentimento e aquela fúria que Levi, que era o patriarca de sua tribo, tinha, recai sobre os levitas. Tanto que lá em Êxodo, nós temos o episódio onde Moisés está separado, só que o povo faz com Arão um bezerro de ouro. Aí Moisés vira e, quem não é parte disso, vem para cá. Quem vem em maioria? Os levitas. E o que Moisés fala para eles com a autoridade de Deus? Saca da espada. E elimina eles. Nós temos sempre que mostrar a espada, que é a palavra de Deus. Não com as nossas próprias mãos. Não querendo obrigar ninguém a nada. Mas esse ímpeto, usado da forma correta, é válido. A gente vê isso em Pedro. Nós temos algumas características antes da conversão que podem ser ruins. Mas quando transformadas, elas podem ser bênção. O próprio apóstolo Pedro, que era um camarada que era bem explosivo, bem impetuoso, quando ele é transformado pelo poder de Deus, a gente vê lá em Atos, que ele fala, olha, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido.
quando transformadas as nossas características, nós vemos o poder de Deus agindo. Então, Levi passa isso para os levitas. E o povo, depois que estava preso no Egito, escravizado, já cansamos de falar sobre isso e os irmãos conhecem essa história de cabeça, nós vemos que o povo é liberto. O povo é liberto depois do governo de José, quando surge um faraó que é mau. E esse faraó, ele traz uma representatividade completamente maligna. O faraó, ele representa o próprio Satanás. Ezequiel 29:3 fala e diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que possua ou pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu fiz para mim. O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, conforme Apocalipse. Faraó, quando começa a prender Israel, quando começa a escravizar Israel, quando começa a subjugar Israel, ele está representando aquilo que é Satanás. Ele está agindo pelo ímpeto do maligno. Qual é o propósito do diabo? Parar o povo de Deus, sufocar o povo de Deus, impedir que o povo busque a Deus. E foi exatamente o que Faraó fez. E é exatamente o que Satanás faz. Os hebreus, em algum momento, estiveram na mão de Faraó. Isso representa para mim e para você a nossa vida ímpia. A vida onde nós estávamos presos pelos nossos pecados. A vida onde estávamos amarrados. A vida onde nós estávamos subjugados. A vida onde estávamos acorrentados. Só que o clamor chegou até os ouvidos do Senhor, lá no povo que estava preso no Egito. E ele chama Moisés. E Moisés vai libertar o povo. No nosso caso, ele enviou Jesus. Ele é o nosso Moisés, ele é maior do que Moisés. E nos libertou da nossa vida ímpia. E nos libertou das nossas mazelas. E nos libertou da nossa maldade. E qual é o ápice do simbolismo da libertação do povo no Egito? É a Páscoa. Ali nós vemos o cordeiro sendo morto. E eles passando da morte para a vida. Isso é representado no Novo Testamento, em 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa peregrinação agora que estamos, a semelhança do povo, é o nosso deserto. Aqui é onde estamos. É um momento onde nós temos que ver o poder de Deus. É o momento de vermos e vivermos experiências com Deus. O povo, ele é tirado do Egito e ele é colocado no deserto. E aquele projeto de Deus é para nos mostrar que nós temos um tempo depois que a gente se converte para peregrinar aqui na terra. Já disse aos irmãos, se fosse para a gente se converter só para ir para o céu, a gente se converte e Deus mata a gente. Se fosse só isso, se converte, seria melhor, né? Convenhamos que seria bem mais agradável se a gente se converte, morre e vai para o céu. Mas o propósito não é esse. O propósito é manifestar esse reino que a gente leu em Êxodo 19. O propósito é manifestar essa presença de Deus aqui na terra. Tanto que o povo sai do Egito e não vai direto para a terra prometida. O povo sai do Egito e vai para o deserto. O profeta Oséias vai dizer, eu te coloquei no deserto para te atrair para mim. Eu te coloquei no deserto para te fazer mais próximo de mim. Eu te coloquei bem aí para que tu fosse mais próximo meu. Como, pastor? Me buscando, me adorando, entendendo que quem provê sou eu. Aquele povo estava no deserto, irmãos. Se eles entram direto na terra prometida, eles iam achar assim, a gente saiu pela força do nosso braço. A gente saiu porque a gente é poderoso. A gente saiu porque a gente é bom. A gente conquistou essa terra porque nós somos fantásticos. Não, Deus fez questão de mostrar para eles que eles não podem fazer nada. Saíram sem poderio militar,
saíram sem grandes recursos para poder fazer grandes investimentos. Eles saíram debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa, a terra prometida. E eles foram peregrinando no deserto. No deserto não dá para plantar, no deserto não dá para colher, no deserto não dá para negociar, não tem o que você fazer. Tanto que eles eram alimentados pelo pão que vinha do céu. Eles eram alimentados pela água que brotava da rocha. Porque eles não tinham o que fazer. Eles não tinham recursos próprios. Eles tinham Deus. E isso era o que lhes bastava. Ponto. Jesus, ele ora em João 17, falando assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O deserto vai representar o mundo. Não para que a gente seja tirado dele. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. No deserto foi onde Moisés recebeu a Torá. A gente vê isso em Êxodo 20, em Deuteronômio 5. Quem diria, irmãos, que ali, no deserto, onde ele não tinha um escritório, ele não tinha um gabinete, ele não tinha uma tecnologia, ele não tinha acesso facilitado a pergaminhos, ele não tinha nada disso. O pergaminho dele foi uma pedra. E ali ele escreve, o Senhor escreve os 10 mandamentos. E ali o Senhor providencia para ele a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E toda a instrução ali no deserto, onde ele não tinha acesso a muitos recursos. Ele tem uma visão do tabernáculo que está no céu. Êxodo vai falar sobre isso e Hebreus também. Êxodo 25:40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8:5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Moisés, no deserto, vive uma das maiores experiências que o ser humano pode viver. Ele viu o que tem no céu. Ele viu o que tem lá com o Pai. Ele viu o tabernáculo divino, irmãos. Aquilo foi glorioso. Aquilo foi único, mesmo sem recurso nenhum. Ele viu a maior glória que o homem pode ver. Hoje o ser humano tem seus desejos. Quero ir em Paris ver a Torre Eiffel. Quero ir no Vaticano ver toda a idolatria romana. Eu quero ir em São Paulo ver o Templo de Salomé. Aliás, Salomão. Eu quero isso, eu quero conhecer. Quero ir nas Maldivas. Eu quero ir ver o Maracanã. Não vai ver o meu time que está meio mal ultimamente, né? Eu quero ir fazer acontecer, quero conhecer. Moisés viu o próprio tabernáculo, mesmo sem recurso nenhum. Mesmo estando lá no deserto, ele viu a maior de todas as glórias que o homem pode ver, mesmo sem recurso. E ali o Senhor dá uma orientação a ele. Ali o Senhor dá uma palavra. Esse povo que eu tirei do Egito, com asas como que de águia. Eu tirei esse povo lá do Egito com mão forte. Eu subjuguei o maior governante da terra naquela época, que era Faraó. Eu subjuguei todo o seu exército. Se esse povo se submeter à minha palavra, eu farei deles um povo santo, uma propriedade minha e um reino sacerdotal. Só que nós temos um entrave, irmãos. Nós vamos ver em outros textos, nos próximos domingos, que não foi Israel que se tornou um povo sacerdotal. Essa promessa recaiu sobre uma tribo. E qual é a tribo? Levi. A tribo de Levi foi conhecida como a tribo sacerdotal. Então nós temos um problema. Deus errou?
Deus se enganou? Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jó 42:2 vai mostrar que Deus não improvisa. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou dos seus planos podem ser frustrados. Ora, se Israel não se tornou, na prática, um povo sacerdotal, o que aconteceu com a promessa? É porque a promessa de Deus, ela não é restrita ao tempo e ao espaço. Não foi restrita somente para aquele momento. Ela é eterna. E ela não se cumpriu em Israel. Ela começou em Israel, mas se estendeu até mim e até você. O povo sacerdotal não é Israel. Por isso eles não podem ter a arrogância de achar que Deus é uma propriedade deles. E esse foi o grande problema de Israel ao longo da história. Não vivemos experiências. Nós fizemos e acontecemos. Olha lá o Egito. Olha o que Deus fez com Acabe e os profetas de Baal. Ele é nosso. Não, Deus, ele não é nosso. Nós é que somos dele. A propriedade é a gente e ele que é o dono. Por isso que Apocalipse 1:6 vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória, poder para todos sempre. Amém? Lembre, tudo isso era sombra do que havia de vir. E por que é importante, irmãos, compreendermos, entendermos a igreja como um povo e como um reino sacerdotal? Porque quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos o que nós somos, fica muito mais simples de servir a Deus. Porque ao entender a nossa origem, a nossa fé, ela é aumentada. Porque é importante entender, sermos um reino sacerdotal para vivermos igreja de uma forma fiel, de uma forma verdadeira. Porque quando entendemos que a igreja é um reino sacerdotal, entendemos que ela não começou em Atos, irmão Everaldo. A igreja ela não começou lá em Levítico. A igreja não começou só em Gênesis, ela começou lá no céu. Moisés vê o tabernáculo lá em cima. E o que acontece lá? Ele manifestou aqui. Ele manifestou na terra. A igreja é o plano oficial de Deus. É o plano final de Deus. A igreja é o povo de Deus. Pastor, não estou convencido, então vem comigo. Em 1 Pedro, abre, no capítulo 2. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro, sendo um judeu, sendo um israelita, um hebreu, ele entende essa verdade, ele entende essa realidade, que a igreja é o povo sacerdotal, é o reino sacerdotal. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 1, diz: deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimento, e inveja, e toda a murmuração. O que Pedro está falando aqui? Olha, vocês vão ter uma transformação. Essa transformação, ela é exterior. Vocês vão deixar o engano, vão deixar a malícia, vão deixar a inveja, vão deixar fingimento, vão deixar a murmuração, desde aquilo que é mais impactante, que é a malícia, desde aquilo que é mais prejudicial, que é o engano, desde aquelas coisas práticas, aquelas coisas que a gente ignora, que a gente não está nem aí, como a inveja, como o fingimento, como a murmuração, aqueles pecados de estimação. Nós não podemos mais dar voz ao pecado, é o que Pedro está dizendo. Vamos deixar tudo isso para trás, vamos deixar tudo isso de lado. E vocês vão fazer o seguinte: desejai afetuosamente. Agora começa no interior. Não é só fazer fora, porque só fazer fora é moralismo. Só fazer fora ateu faz, católico faz, espírita faz. Vocês são crente. O crente, ele tem uma transformação no exterior, que é refletida pela transformação interior. Reflete o que está dentro. Vamos começar como? Mudando o seu desejo. Vamos começar como? Mudando a sua vontade. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades
crescendo. Ou seja, nós nascemos de novo, nós fomos mudados, agora desejamos esse crescimento, nós desejamos esse leite, nós desejamos o alimento, nós desejamos a palavra, nós desejamos a oração, porque nós temos que crescer. Não adianta ficar como meninos, não adianta ficar como crianças, não adianta ficar como pessoas imaturas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Por quê? Porque aquele que é um menino é como se fosse um escravo, porque ele não tem entendimento. Gálatas 4, Paulo fala sobre isso. Ele tem a promessa, ele tem a herança, mas ele não usufrui da herança até chegar na maioridade. Ele precisa crescer para acessar aquilo que Deus tem para ele. Então cresçam. A mudança interior e a mudança exterior é necessária. Verso 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui ele está falando sobre Jesus, mas esse verso a gente vai falar no domingo que vem. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Perceba, ele não está falando, mas você individualmente é uma casa espiritual. Eu sou casa de Deus. Já viu aquela falácia? Eu sou igreja, eu não preciso de igreja. Eu sirvo a Deus, eu não preciso estar na igreja. Mentira, irmão. É uma ideia que o diabo coloca para que a gente não cresça, para que a gente não amadureça, para que a gente não viva em comunhão, para que a gente não aprenda um com os outros. O ser humano, ele tem estado muito autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de marido, eu não preciso de mulher, eu não preciso de filho, eu não preciso de pai. O empoderamento, né? Tem muito isso nos feminismos da vida, né? É o empoderamento. A gente não precisa de ninguém. A gente é autossuficiente. Mentira. Nós, eu e você juntos, somos casa espiritual. Somos a casa de Deus. Nós fomos separados para esse momento. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos essa casa. Que casa é essa? É o tabernáculo que Moisés viu. Nós somos essa casa de Deus. Nós temos a presença de Deus. E no tabernáculo, e na casa de Deus, o que se faz? Oferece sacrifício. O povo de Deus, o povo sacerdotal não foi separado para ir para a igreja quando tudo está mal. Não foi separado para ir para a igreja quando tudo está bem. Não foi separado para ir para a igreja para arrumar uma solução para os seus problemas. O povo de Deus, que é um povo sacerdotal, não é um povo separado simplesmente para olhar para si. É para, independente do que estiver acontecendo, exercer o seu sacerdócio. E como eu exerço o sacerdócio, pastor? Oferecendo sacrifício a Ele. Como nós fazemos isso hoje? Nós louvamos a Ele. Nós buscamos a Ele, nós nos dedicamos a Ele, nós cortamos a nossa carne, nós renunciamos o nosso eu e vivemos única e exclusivamente para Deus. Nós fomos separados para isso. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião, aleluia, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta como principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Basicamente, o que Pedro está falando aqui, só em Jesus tem salvação.
Fora de Cristo não tem aqueles que se rebelam, aqueles que não buscam. Cristo é para eles uma pedra de tropeço, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso guia. É Ele. É Jesus. Aí ele finaliza de forma brilhante. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Você percebeu que tem muito elemento nesse texto que está lá em Êxodo 19? Povo sacerdotal, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A promessa de Êxodo 19 se cumpre na igreja. Israel não conseguiu ser uma nação sacerdotal, porque a promessa não era só para eles. Eles foram o estopim, foram o início, o cumprimento. Sou eu e você. Eu e você que a gente não era povo. Eu e você que estava perdido, que não tinha misericórdia. Eu e você que estávamos condenados, que estávamos rumo ao inferno. Jesus foi lá, nos libertou, nos salvou, nos resgatou e nos fez uma propriedade exclusiva dele. Nos fez uma nação santa dele. Nos fez um reino sacerdotal. Um reino que oferece sacrifício. Um reino que é dedicado a ele. Um povo que se dedica ao seu Deus. Essa é a igreja. A igreja não é lugar de exposição de talentos ou um lugar para ir chorar suas tristezas. Não é uma ONG para você ir pedir dinheiro. Não é um hospital para tratar da saúde. Igreja não é comício político para levantar a bandeira de uma nação. Igreja não é lugar para você estar quando está bem ou um lugar para procurar quando você está mal. O conceito de igreja precisa ser reposicionado. É necessário entendermos a identidade da igreja de Cristo. E ela começa entendendo igreja como um povo sacerdotal. Como um povo que busca o seu Deus. Como um povo que se dedica ao seu Deus. Como um povo que sacrifica ao seu Deus. Como um povo que deseja única e exclusivamente o seu Deus. Nos próximos domingos, nós vamos estar tratando sobre a igreja como um povo sacerdotal. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome.